Existe um lugar onde a natureza do Parque Ambiental Chico Mendes parece se misturar com algo que não deveria existir. Um lugar onde, segundo um relato, uma simples caminhada virou uma travessia sem volta. Essa é a história de Jéssica, moradora de Rio Branco, no Acre, e de um portal encontrado no meio da floresta. Eu sou Anne Nascimento e esse é o Arquivo 068. Esse é mais um relato que foi enviado ao canal do Luciano Milice, que é aquele cara que visitou o Sete Além e nos trouxe todo o conhecimento sobre esse lugar. Segundo o relato, Jéssica, que tem 27 anos, ela sempre frequentou o Parque Ambiental Chico Mendes com os pais. O parque era aquele tipo de ambiente que mistura cidade e floresta, onde o som da natureza faz o mundo parecer mais lento. E por anos, tudo sempre foi normal, até um dia específico. Segundo o relato, tudo começou depois de um show. Jéssica estava com dois amigos, Letícia e Márcio. Ainda animados, decidiram esticar a noite com uma caminhada no parque. O local já estava quase vazio. Entraram pela trilha principal e sentiram aquele cheiro de mata. E nesse dia em específico estava bem forte. O som dos insetos parecia mais alto do que o normal, sabe? E foi nesse clima que encontraram um garoto. Esse garoto se chamava Júlio e tinha aproximadamente 18 ou 19 anos. Ele disse para aquele grupo que morava perto e gostava de caminhar no parque. Parecia algo normal. Ele falava demais, queria se enturmar, queria ser simpático, até demais. Ele parecia ter um interesse específico em Jéssica. Um interesse afetivo mesmo. Ele meio que estava flertando com ela. Ninguém achou isso perigoso naquele momento. Eles continuaram juntos pela trilha. Foi então que algo mudou. Um som estranho começou a surgir. Era um zumbido grave, constante, vindo do chão. Poucos metros depois, eles viram algo impossível. Entre duas árvores grossas, um portão de ferro, enferrujado, sem muro, sem estrutura, sem explicação. Só o portão. E esse portão parecia estar vibrando levemente, como se estivesse vivo. Júlio foi o primeiro a se aproximar. Postou a mão no portão, disse que sentiu um frio vindo de dentro e riu. Quando os outros tocaram, sentiram o mesmo. O metal parecia gelado e, de alguma forma, profundo, como se houvesse algo atrás dele. Mas ao redor não havia nada, só floresta. Mesmo assim, o portão foi aberto. Do outro lado, não havia trilha. Havia uma cidade em ruínas. Eram prédios rachados, janelas que estavam quebradas, postes tortos. Era um silêncio absoluto, mas não era aquele silêncio de vazio, sabe? Era um silêncio de certa forma pesado. A Jéssica conta ainda que o céu era impossível de descrever. Não tinha estrelas, não tinha lua, era uma espécie de massa em movimento, cinza, esverdeada, como uma espécie de fumaça viva. E ao longe, em alguma parte que ela descreve como montanhas, formas gigantes pareciam se mover. Seres enormes, maiores do que qualquer coisa que deveria existir. O grupo entrou em pânico. Márcio queria sair imediatamente, a Letícia se tremia todinha, mas o Júlio estava diferente, ele estava empolgado, ele parecia inclusive estar obcecado. O Júlio estava tão obcecado que ele disse que queria explorar e foi andando mais fundo naquela cidade. Enquanto o grupo, com medo, recuava, ele avançava, como se estivesse sendo chamado, ou pior, atraído. Foi então que o ambiente começou a ficar mais pesado. O ar parecia rejeitar os visitantes, sabe? O medo virou o desespero, então o grupo começou a correr de volta ao portão.
Só que o Júlio, o garoto que eles encontraram, ficou para trás. Quando eles atravessaram o portão de volta, o portão caiu no chão da floresta, enferrujado, pesado e completamente inerte, sem vibração, sem zumbido. No relato, Jéssica conta que Júlio nunca voltou, nunca foi encontrado. E ninguém sabe, na verdade, se ele realmente existiu ou se foi uma espécie de parte do próprio lugar, sabe? Um tipo de armadilha ou uma escolha. Jéssica e os amigos disseram que tentaram explicar para as outras pessoas, mas ninguém acreditou. Até hoje, eles ainda lembram do que viveram, da cidade impossível, do céu em movimento, das criaturas nas montanhas. E a dúvida permanece, sabe? O portão levava a outro lugar ou abriu algo que nunca deveria ter sido aberto? E aí, o que vocês acham? Para onde Jéssica e os amigos foram e onde Júlio está agora? Conhece alguma história parecida? Não deixa de escrever aqui pra gente. Até o próximo caso.